Bom dia, boa tarde ou boa noite, claro, de acordo com o horário que você nos der a honra de assistir esse nosso vídeo. Estamos aqui para trazer para vocês um áudio do Tony Garcia. Ele está travando uma guerra contra os caras da Lava Jato para provar que Sérgio Moro e alguns procuradores da Lava Jato o tinham como espião. Nesse áudio, precisamente, ele fala com o Januário Paludo e Carlos Fernandes. A gente vai analisar cada parte e no final ele mesmo comenta sobre o áudio. Eu vi que você falou com o Janene hoje, né? Várias vezes o Janene falou com o... Falei ontem, não. A primeira vez que eu falei ontem com o Janene e com o Bertoldo ontem também, tudo, porque o Bertoldo pediu para eu ligar para o Janene renunciar. Aí eu liguei para o Janene e falei, mas 9 meses que eu não falo com o Janene. Aí eu liguei para ele e falei, JJ, renuncia, cara. Está ferrado. Depois você pega um bom advogado e vem para Curitiba que nós damos jeito na tua vida. Eu falei, então trazer para cá. Eu falei, não, eu só estou pensando, porra com a sua cara. Eu estou pensando, porra. Só não decadeia a operação porque já aí não tem esperança nesses raios dessas 190 horas que foi todo mundo. Não, que tem, não tem, né? Nós já sabemos até onde está perto. Eu acho que der uma busca lá em São Paulo, em Itaim, uma depois Federal, agora já vai pegar. Eu acho que você vai bater lá. Eu acho que vai bater lá. Eu estou com receita a gente Bater e passo antes da hora e queimar tudo. Se eu tivesse dado passo no mês passado, não tinha acontecido isso. O problema é que eu acho que, por enquanto, é mais complicado. Mas amanhã nós vamos falar com o Sérgio Moro. Já está na hora, tá? Porque mesmo que ele é vítima do Brasil também, que é o que ele colocado. Então, tá, o fato é que os casos não tem como não dá mais para curar. E eu não estou querendo correr o risco depois que o Bertoldo venha e peça a noção de tudo. Eu sei, companhia é tudo. Mais simpático, muito simpático. Mas é uma questão assim, de utilidade de tudo que a gente produziu. Eu não quero correr o risco nenhum. Bem, pessoal, a primeira coisa que a gente observa nesse primeiro trecho é que o Carlos Fernandes parece que acompanhava o cara quase que ao vivo, online. Porque veja que ele já sabia que o cara tinha falado com o Janene sem ter conversado com o cara antes. Depois, eu não sei se vocês perceberam, ele demonstra muito medo de um advogado, Roberto Bertoldo. Pelo que a gente pode entender, o cara era o grande calcanhar de Aquiles deles. Ou seja, ele conseguia anular a grande maioria das ações do Sérgio Moro no TRF4 antes da festa da cueca. Também é possível perceber o Januário Paludo dizendo que vai falar com o Sérgio Moro. Eles falam de algo em São Paulo, que se desse uma batida, pegaria tudo lá. Ou seja, o cara era a cagueta deles, sim senhor. Não tem como eles fugirem disso. Agora vamos ouvir o próprio Tony Garcia explicando o motivo dessas gravações. Vamos lá. A minha vida política se encerra com o final do meu mandato de deputado. 2002, a partir daí, vida normal, voltei a ter outras atividades, estava totalmente descolado de política. Passado um ano e meio, um pouco mais de ano e meio que eu tinha saído da política, do meu mandato, fui surpreendido em novembro de 2004 com uma prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro, que, junto com Carlos Fernandes e Januário Paludo, me prenderam por obstrução à justiça. É obstrução à justiça de um processo que era de 10 anos atrás, que tinha começado há 13 anos atrás, que não havia obstrução nenhuma, forjaram provas, narrativas. E o Moro começou a fazer isso porque achou que poderia ter um link meu com o arqui-inimigo dele, que era o Roberto Bertoldo. Então, ele me achando que tivesse nas garras dele, eu poderia, ajudar a pegar o maior arqui-inimigo dele, que era o Roberto Bertoldo, que era uma pessoa que era tido como reformava as sentenças dele. Nessa prisão por obstrução à justiça, me acusaram de um monte de bobagem, um monte de coisa que era risível, mas eu não entendia também o porquê daquilo lá. Até que fui entender, a primeira ida que eu fui conversar com o Moro, fui conversar com o Carlos Fernandes e o Januário Paludo, a minha prisão estava simplesmente calcada no meu relacionamento, no meu network. Era isso que eles queriam. E como que eles sabiam do meu network? Em 2000, o Carlos Fernando, ele foi o meu cavalo de Troia. Eu convidei o Ministério Público Federal e o Estadual, daquela CPI,
para eles participarem, e o Carlos Fernando foi o designado pelo Ministério Público, que ficou 6 meses trabalhando comigo, certo? Então ele conhecia como eu me relacionava, eu era o presidente da CPI, ele sabia que eu tinha o comando, ele sabia que eu tinha muitos contatos, que eu conseguia coisa que ninguém conseguia, ele via o modo de eu trabalhar e sabia como eu convivia, como eu fazia, quem eram as pessoas. Então ele viveu ali comigo, na verdade ele ficou 6 meses sabendo como que eu funcionava. Entendeu? As reuniões de bastidor, ele estava com a gente e ele ficava observando isso. E ele vendeu para o Moro e para o Januário que se tivesse uma oportunidade de pegar o arqui-inimigo deles, que era o Bertoldo, teria que ser através de mim. E que ele... Bem, pessoal, fica evidente que o cara entende que a prisão dele foi uma armação para tentar pegar o advogado Roberto Bertoldo. Ele deixa claro que o Carlos Fernandes, como já tinha acompanhado um caso envolvendo uma CPI, que esse cara era deputado estadual no Paraná, ele sabia todos os relacionamentos dele, armaram isso, trouxeram ele novamente para o esquema para ele continuar delatando. Vamos fazer o seguinte, gostou dessa informação? Se gostou, mete o dedo no like, deixa seu recado aí para o Sérgio Moro, para o Carlos Fernando e para o Januário Paludo, os filhos do Januário, o couro vai comer. Muito obrigado a todos vocês, passa adiante, a gente volta às 21h15 com a nossa live política com vocês, todos os destaques da política de hoje. Obrigado, tchau!